Pronto, gravando. A Duda vai mandar umas questõezinhas pelo Zap, só para a gente começar a diversão. Galera, o assunto de hoje é capacitores, assunto que sempre está presente na UES. E sempre tem uma questão que, digamos, assusta, né? Então a gente vai tentar hoje tirar essa sensação ruim de capacitores. Bom, enquanto a Duda manda as questões do simulado, eu vou começar aqui a explorar as questões da UES. Eu coloquei muitas questões da UES, por quê? Exatamente para mostrar a vocês que é um assunto super importante, que cai demais. Vou começar aqui discutindo a questão número 3, que foi da UES mesmo, de 2012. Ah, tá aqui, chegou no WhatsApp as questões, estão chegando as questões. Ótimo. Perfeito. Então, vamos começar aqui pelas questões do simulado, né? Vou começar aqui pela 41, que a Duda mandou. Ixi, não sei se vai ficar muito... Ah, tá aqui, tá legível, pronto. Está legível. E professor, posso mandar uma também? Eu fiquei Claro, com dúvida. Obrigado. claro. Tá liberado, meu filho. Mande o que você quiser aí. Mande um Pix, mande uma questão. Aí o Pix já fica mais complicado. É Eu mais só deveria complicado, me né? mandar um, Manda a questão por enquanto. A temperatura de 27 graus Celsius, um gás monoatômico, ideal, com pressão 4,8 vezes 10⁷ Newton por metro quadrado, ocupa um volume de 10 litros. Em determinado instante, são adicionados 10 quilocauls de calor ao sistema, e seu volume não é alterado. Ou seja, não houve realização de trabalho. Se não variou o volume, não teve trabalho. Ok, para essas condições, a variação de temperatura do gás vai ser de quanto? Muito bem. É uma questão, gente, de termodinâmica em que não há trabalho, certo? Então, o calor aí, ele vai entrar como o quê? Ele vai entrar como energia interna, certo? Nós sabemos que a quantidade de calor que um sistema recebe, ela pode se transformar em trabalho ou variação de energia interna. Nesse caso, vai ser apenas variação de energia interna, porque é uma transformação isocórica. Ele falou que não variou o volume. Belezinha? Então, a quantidade de calor, que é de 10 quilocauls, ele falou que um cal. Gente, esse cal aqui é com C minúsculo, certo? E cá tem diferença? Tem. Esse cal com C maiúsculo é a grande caloria, ou a caloria grande, que a nutrição usa como 1 quilocal, certo? Então vamos fazer essa observação. Esse cal é com C pequeno. Quantidade de calor recebido, 10 quilocal. 1 cal, 4 joules por caloria. Então aqui dá 40 quilos, né? 40 quilojoules. 40 quilojoules. Ok, e aí? E aí nós temos uma pressão tal e queremos saber a variação de energia interna. A variação de energia interna, pessoal, tem uma formulazinha específica, né? Que seria quanto? Seria 3 meios de nRT. Mas, Ricardo, não sei a quantidade de mols. Aí você faz uma relação com outra expressão, que é a equação de quem? Do Clapeyron. É Clapeyron ou é Clapeyron, pessoal? É Clapeyron, ele é francês. Por você nunca rezei tanto. Tá aqui, ó, o NRT vai ser o PV. Ou seja, no lugar daquele NRT, vamos colocar PV, né? Variação de energia interna vai ficar 3 meios da pressão. Qual é a pressão? 4,8. 4,8 vezes 10⁷ vezes o volume, que é 10 litros.
Pode ser litro? Bom, vamos perguntar aqui ao R, né? O que o R disser está valendo. Aqui está em joules por mol, Kelvin. Ou seja, unidades do sistema internacional. Tem que ser, então, metro cúbico. 1 litro é 1 milésimo de metro cúbico. Então, aqui vai ser, ó, 10, né? 10 litros, 10 vezes 10 a menos 3. A gente vai encontrar a variação de energia interna. Ele quer saber o quê? A temperatura. Então, 3 meios. Aliás, vamos fazer aqui logo. Aqui nas potências. Esse zero aqui, eu posso adiantar aqui uma casa, né? Então, fica 7 menos 3, 4. 4,8 dividido por 2, 2,4. 2,4 vezes 3, desculpa. 48 por 2, 24. Vezes 3, 72. 72 vezes 10 elevado à quarta. Joules. Essa é a variação de energia interna. Queremos saber agora a variação de temperatura. Pessoal, esse gás é monoatômico, né? Por ser um gás monoatômico, eu usei o fator 3 meios. Eu não tenho o calor específico dele a volume constante, né? Não foi dado o calor específico. Porque eu posso calcular também o calor usando aquela expressãozinha, ó, N CV delta T. Só que aí eu tinha que ter o calor específico a volume constante, que não foi fornecido. Pois é, Duda, exatamente isso. Exatamente. A gente vai ter a variação de energia interna, mas não vai ter como calcular a temperatura. Então, como é que seria esse cálculo aí? Como é que seria esse cálculo? Gente, as questões de termodinâmica, às vezes, elas são trabalhosas por quê? Porque você tem que relacionar coisas para chegar à conclusão. Aqui no caso, né? Eu calculando ΔU, por que o ΔU? Porque o calor vai se transformar em variação de energia interna. Era 3 meses de NRT. Aí eu usei Clapeyron para fazer essa troca. Aí eu estou chegando no valor de ΔU. Mas como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou descobrir isso aí? Sem saber o N, né, número de mols, sem saber o calor específico a volume constante. Mas dá para fazer, descobrir o N, não? Porque tem pressão, tem volume, tem o R e tem o T inicial. Eu acho que ele não vai adicionar o N. Aí bota nessa equação do 3 meios, não sei. Mas olha, o que nós fizemos aqui foi exatamente fugir do N, Pois trocando é. o NRT por PV. Uhum. A gente fugiu do N. Porque para calcular a temperatura, a gente tinha que usar essa expressão aqui, ó. Só que está faltando o calor específico. Pois é, descobri o N, aí eu tentei fazer umas coisas, mas no final eu queria o MC da UTT também, para poder descobrir a temperatura. Aí eu não sei, acho que pode estar errado, né? Digitar Pode estar faltando essa informação. Porque saber que o gás é monoatômico é importante para definir isso aqui, ó. Se o gás for diatômico, é 5 meios. Se for triatômico, 7 meios. Mas realmente não tem calor específico. Não dá para encontrar a temperatura. E cadê a variação de temperatura? Ele quer a variação de temperatura. Mesmo assim, deixa eu ver aqui. Tem outra maneira de calcular ΔU que não seja essa? O ΔU
Ah, galera, peraí. Peraí. Olha, o calor é igual a delta U. Hum, tá aqui a solução, gente. Ah, ó, nós temos o delta U. Nós tínhamos o delta U aqui em cima. Ó. Esse valor aqui corresponde ao delta U. Pronto. E eu calculando delta U, ó, eu quero delta T. Então, vamos lá. Se o delta U é 3 meios de NRT, ou NR delta T, agora sim, vamos lá. Esse NR do Clapeyron, P, PV, NR delta T. Certo. Então, o NR na história aqui, pessoal, é o PV sobre delta T. Né? Esse NR seria PV sobre delta T. Aí cancela o Delta T, não vai dar certo, acho. Pois é, voltamos à estaca zero. Nós, cara, se calcular só o R, mas o que eu for calcular aqui e substituir vai eliminar. Se calcular o N, aí coloca o N e fica só o delta T. Outra coisa importante, viu? Essa equação aqui é de estado. O N seria PV sobre RT. Isso aqui não é delta, isso aqui é só T. Pronto, vamos encontrar o N então. Para esse estado aqui. Na verdade, o N não varia, né? Não está entrando gás nem saindo. Vamos lá, pressão 4,8 vezes 10 elevado a sétima. O volume, 10 vezes 10 a menos 3. O R é 8. A temperatura é 300 Kelvin. 48 por 8 dá 6. Vamos fazer aqui umas simplificações. Ó. Por exemplo, esses dois zeros aqui, ó, é como se fosse 10 a segunda. Aqui eu vou botar aqui menos 2. Passar para cima, menos 2. Aí eu vou ter aqui 48. 8 vezes 3, 24. Aqui mata esse zero. 48 por 24 dá 2. Aqui vai ficar 2 vezes 10. Ela vai dar quanto? 7 menos 2 é 5. 5 menos 3 é 2. Cara, eu acho que dá certo aqui, ó, Duda. Eu acho que vai dar certo. O delta U é 40 mil. 40 mil. 3 meios de 200. 8. Olha aí, gente, ó. Olha aí, ó. Se eu tivesse seguido a dica no começo, né? De calcular o N. Ó, 40 por 8 dá 5. 8 por 8 dá 1. Esse 2 acaba com esse 2. Vamos ter 5 mil dividido por 200. 5 vezes 1.000, 5 mil. Dividido por 300. 300. Isso não dá exato, não? Dá 16,666, aí a resposta é superior a 16. 16,7 Kelvin. Vocês têm gabarito disso aqui? É o item C. Superior a 16. Pois é, Carol. Interessante. Encontra o N e joga na equação do delta U. Pronto. Questão bem bolada. É que eu não vi esse detalhe no começo. Então, pronto.
Vamos lá, aqui a próxima. A próxima aqui é da Escola Naval, se eu não me engano. Ou é da EFON. Esse simulado aqui do Aritsaia? É, achei que eles pegaram um pouquinho pesado nessa física aí de primeira fase. Mas é pensando na UES, né? Não é maldade, não. É o S. Não é maldade. É o S. Eu também achei, viu? Esse lado aqui foi o buraco foi mais baixo. Cara, essa aqui eu acho que é a Escola Naval, essa questão aqui. Ou EFON. Considera um fio como extremidade presa à parede e outra que suspende um bloco por meio de uma polia ideal. Nessa configuração, uma onda transversal se propaga pela corda com velocidade V. Quando o bloco é mergulhado em água, conforme mostra a figura, 3/8 de seu volume ficam submersos. A velocidade de propagação da onda na corda cai a metade do valor que tinha antes. Obtém a razão entre a densidade do bloco e da água. Bom, essa questão que envolve velocidade de propagação e fio esticado, lembra o que, gente? A fórmula de quem? De Taylor. Taylor, exatamente. Então, antes do bloco ser imerso em água, nós tínhamos como força de tração apenas o peso. Então, vamos lá, escrever aqui. Velocidade de propagação de um pulso em uma corda. Fórmula de Taylor. Tração sobre densidade linear. Essa densidade linear não muda. A corda é a mesma, não muda. Aí ele diz que a velocidade cai a metade, né? Então, que tal eu escrever assim, ó? V1, tração 1. Aí você escreve aqui, ó, V2, raiz de T2 sobre μ. E aí divide uma coisa pela outra. A velocidade de antes era V. Depois cai para 1/2, né? Cai a metade. Então, V sobre 2. Aqui eu vou ter uma razão entre raízes. Então, vai dar a raiz da razão. O μ vai para o espaço. Vou ter aqui tração 1 sobre tração 2. Quem são essas trações? Bom, a tração 1, inicialmente, era o próprio peso. E a tração 2 vai ser o seguinte. Vamos ter aqui o peso do objeto, a tração no fio e o empuxo no objeto aqui, ó. Então, vamos ter aqui empuxo, vamos ter aqui tração e aqui peso. Essa tração, portanto, ó, mais empuxo, vai ser igual a peso. Tração igual a peso menos empuxo. Bota aqui. Tração 2, peso menos empuxo. Bom, essa razão aqui, ó, vai dar 2, né? Divide pelo inverso divide por 1/2, dá 2. Então, a tração 1 sobre a tração 2, já fazendo o quadrado dos dois lados, ó. Vamos elevar ao quadrado aqui, elevar ao quadrado aqui, vai dar 4. E agora vamos substituir a galera. T1 é peso. O que é peso? O peso é a densidade do objeto e que é a razão entre a densidade do bloco e da água, né? Então vamos lá. Peso do objeto, densidade do bloco, volume do bloco, gravidade. Isso é o peso. E aí a tração 2 é o peso, que é a densidade do bloco, volume e gravidade, menos o empuxo. O empuxo é a densidade da água, o volume que está imerso, que é 3/8. 3/8 de V vezes gravidade. Certo? Em cima a tração 1, que é o próprio peso, embaixo o peso menos o empuxo, igual a 4. Aqui você pode mandar para o espaço duas coisas. O V, que dá para colocar em evidência, e o G, ó.
Resolvendo essa equaçãozinha, vamos ter dB, densidade do bloco, igual a 4 vezes dB menos 3/8 vezes 4 dá 3 meios, né? Então aqui fica 3 meios de dA. Muito bem. 3 meios de dA é igual a quanto? 3 dB. 3 meios de dA é igual a 3 dBs. Ele quer a razão entre a densidade do bloco da água, né? Passa a água para baixo do bloco. dB sobre dA igual 1 meio. Confere, pessoal. Um gabarito? Fere. É isso mesmo. 1 meio. Questão interessante. Se você viu que a saída é Taylor, então pronto. É só ir atrás das trações. A tração antes era só o peso. A tração depois vai ser peso menos empuxo. Aí é só fazer contas que vai dar tudo certo. É da Efon essa questão. Tenho quase certeza. Pronto, aqui a questão do Aldir agora. Aldir pede uma fácil, mas deve ser covarde. Não é pedir difícil, não. Mas deve ser fácil, só não consegui, viu? É isso aí que me assusta, esse negócio de fácil. É fácil, só não consegui, só não entendi nada, mas é fácil. Aí o gráfico, professor, é a continuação dessa daí. Eu tô vendo aqui a desgraça. A desgraça continua. Mano. Eu fiz de uma maneira muito esquisita, mas deu certo. Esquisita. Vamos torcer para no dia da prova também acontecer esses insights, né? Eu fiz de um jeito lá que eu na hora achei certo e deu certo. E quando a gente não sabe, a gente quer pelo menos ver uma maneira assim louca de chegar na resposta. E o que importa é a resposta. Esse negócio de elegância, isso aí fica para depois. Na prova, o que você vir, o que você puder fazer e acertar, tá valendo. Sistemas oscilatórios são de extremo interesse em muitas aplicações tecnológicas pertinentes à vida cotidiana. O circuito elétrico, conhecido como circuito RL, representa o mesmo comportamento oscilatório de um oscilador harmônico. Da mesma forma, o circuito elétrico denominado RLC é análogo a um oscilador amortecido. Esse RLC quer dizer resistor, indutor, capacitor. O circuito RL e o oscilador harmônico simples são dois exemplos de sistemas denominados conservativos. Sistemas em que a energia total é sempre preservada. É possível representar esse comportamento em um gráfico X2V2, sendo X a posição do ponto oscilante e V corresponde à velocidade. Na figura a seguir, a linha contínua descreve um oscilador harmônico de massa 2. O gráfico de um segundo oscilador construído com a mesma mola está representado pela linha tracejada. Certo. Com base em toda a informação contida na figura, qual é, sequencialmente, a frequência angular de oscilação e a massa do segundo oscilador? Eita, Aldir, ó. Aldir, tá com raiva de mim, macho? Tu tá com raiva de mim? E nada, ó. Raiva de mim não, macho. Assim, sábado de manhã pedir uma questão dessa, cara. E aí? O que nós podemos intuir? Cara, se essa questão, ó, o segredo está aqui. Nós temos que pensar nisso aqui, ó. Se é um oscilador harmônico simples, as equações do MHS estão valendo. Inclusive, nós encontramos uma relação entre X2 e V2. Não sei se vocês se lembram da aula de MHS, mas a gente encontrou uma relação entre X2 e V2. Olha aqui, ó. Nossa primeira aulinha de MHS, nós encontramos uma relação para isso aí. Onde foi, Ricardo? Foi bem aqui, ó. Foi uma questão da Escola Naval.
Ó, X2 e V2. Ixi, eu não fiz essa questão, não? Eu mostrei e não fiz. Não serviu de nada, né? Aqui, ó, o S 2023.1, Escola Naval 2017. Uma relação entre X2 e V2. Então, aqui, o que vai rolar? Ele quer saber a frequência angular, ou seja, o ômega, a pulsação, e a massa do segundo oscilador. O que nós sabemos? Que a massa do primeiro é 2 quilos. Bom, com essa informação, massa, e sabendo a velocidade quadrada, Ricardo, qual seria a relação entre o X2 e o V2? Galera, isso aqui até o Renato chama de Torricelli do MHS, né? Que é aquela relaçãozinha, ó. O X, eu vou obter com vocês aqui. O X, que é a elongação, seria A cosseno de ômega t mais φ0. A velocidade seria menos ômega A cosseno de ômega t mais φ0. E como nós sabemos, como aqui em cima tem uma função... Ixi, aqui é seno, desculpa. Aqui é seno. Seno do ângulo. Então, como tem um seno em cima e um cosseno embaixo, a gente pode elevar os dois ao quadrado, somar e igualar a 1. Como assim, Ricardo? É aquela relaçãozinha fundamental da trigonometria. Eu posso isolar aqui o cosseno, ó. Dizer que o cosseno é igual a x sobre a, né? X sobre a. Aí eu tiro daqui, ó. Aí eu vou encontrar... Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Eu encontro essa relação. Posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou encontrar um valor para seno de ômega t, mais φ0. Aqui, ó. Que vai ser velocidade sobre menos ômega A. Até aqui tudo bem, gente? Eu estou pegando a equação da velocidade, a equação da elongação. O meu objetivo é descobrir a relação entre x2 e v2, certo? Aí nós sabemos que a soma dos quadrados do seno e do cosseno do mesmo ângulo vai ser o quê? Vai ser 1. Relação fundamental. Quadrado do seno mais do ângulo, né? De θ, ângulo qualquer, mais o quadrado do cosseno. Essa expressão que eu vou encontrar aqui é como se fosse uma espécie de Torricelli para o MHS. Como eu não sei decorado, eu vou obter aqui. Ó, x2 sobre a2 mais, como é quadrado, eu vou botar esse ômega quadrado. Ó. V quadrado por ômega quadrado A quadrado. Isso aqui dá 1. Certo? Eu posso melhorar essa expressão? Posso. Eu posso fazer o MMC, mas vamos deixar no formato que está aí. Beleza. Então, quero saber, com base nesse gráfico, qual seria a frequência angular, o ômega. Ricardo, esse X2 e V2, isso é uma coisa instantânea? É instantâneo. É instantâneo. Então, a partícula 1, cadê? A linha contínua descreve um oscilador harmônico de massa 2. Tá? Contínua é massa 2. Ele quer a frequência angular, ele quer o ômega.
Ricardo, e qual é a amplitude? Qual é a amplitude da oscilação? Tem amplitude? Não, não tem amplitude. O que eu sei aqui é que quando o x for zero, a velocidade é máxima, lógico. Ah, cara, se nós temos a velocidade máxima, gente, quando zera a velocidade, o x2 vale 1. Ó, vamos pensar assim. Professor, posso falar o jeito que eu fiz? Mas acho que tá muito fácil. Pode sim. Eu fiz, tipo, V igual a lambda F, né? Porque seria, tipo assim, V igual a comprimento vezes a frequência. Aí tá, eu botei tudo ao quadrado, tipo, V ao quadrado igual ao comprimento ao quadrado vezes a frequência ao quadrado. Aí eu peguei um ponto dessa linha tracejada. E o único ponto que eu vi foi ali bem no meio, ó, o 2, e ele vai bater no 0,5. Aí eu achei que o f ao quadrado era 4, então o f seria 2. Aí pronto, essa é a frequência, só que pode, não sei, tipo... Pois é, Dudu, você usou uma equação da ondulatória, né? V lambda F. Tá errado? É porque, tipo, seria a mesma coisa de usar o velocidade da TS sobre delta T, né? Tipo, delta T é o inverso da frequência. É, só que aí seria velocidade média. Duda, eu tô achando que essa questão aqui é mais fácil do que parece. Eu encontrei a relação entre o x2 e o v2, mas olha só, a gente sabe mais coisa aqui, Duda. Por exemplo, quando o x for zero, esse aqui é o v máximo. O v máximo é 1. Ricardo, o que seria o v máximo? O v máximo seria, ó, velocidade é menos ômega a seno da galera. O v máximo vai acontecer para esse valor aqui, 1, né? Então, o v máximo é esse aqui, ó. Ah, Dudinha. Esse ômega A, o A máximo não, o A máximo não. O V máximo acontece quando o x for zero, certo? Então, se o V máximo é 1, quanto se o V máximo é 1, quanto seria o ômega? Porque nesse gráfico eu não estou enxergando a amplitude. Qual seria a amplitude? A amplitude é 1, pessoal. A amplitude é 1. Ó. Então, pronto. Então, vamos lá. Se eu botar isso aqui quadrado, aqui vai ficar quadrado. Né? Aqui é quadrado. E aqui quadrado. Tudo quadrado. Então, quanto é o V máximo? O V máximo vale 1. 1. Aí aqui, deixa eu colocar o quadrado por fora. Algumas questões de MHS, elas são assim, sabe? Você tem que pensar fora da caixa. Uma saída diferente. Ômega 2 vezes o A, que é 1, né? Aqui, ó. O X máximo é 1. O ômega seria 1 ou não? É 2. A frequência angular é 2. Frequência angular 2. V máxima é menos ômega vezes amplitude. E a V máxima aqui no gráfico é o quadrado da V máxima é 1. Eu estou pegando a linha pontilhada. Ele queria qual aqui? Ah, ele quer do segundo, gente. Desculpa, é do segundo oscilador, né?
É, pontilhado, você pegou a reta. O quadrado aqui é 4, gente, ó. Duda. Aqui, mulher, 4. É 4, tá lá. Então a raiz de 4 é 2, né? Pronto. E encontramos o ômega aqui, ó. 2. 2 rad por segundo. Achamos o ômega. Ricardo, se eu tenho o ômega, eu tenho a massa? Tem. Mas para ter a massa tem que ter o K, né? Ixi, é mesmo. É mesmo. Para ter a massa tem que ter o K. Encontrei o ômega. Como é que eu vou encontrar a massa agora com esse ômega? O senhor tem a massa do outro, 2 quilos. Aí você acha pro outro e substitui. Eu posso fazer a relação entre os dois, né? Mas o que os dois têm? Os dois. Tem uma relação aqui, verdade, Duda, verdade. Pronto, então essa expressão aqui, ó, eu vou deixar a título de sacada para outra coisa, mas essa aqui é mais fácil, bem mais fácil. Bem mais fácil. Então pronto, encontramos aqui o ômega. Vamos encontrar agora a massa. Olha o tamanho da conta, Aldir. É que eu tô Mas dizendo. não precisava também, né? Porque já achou o gabarito. Já tinha morrido, já. Pronto, já tinha morrido, né? Porque só tinha essa opção, que tinha 2. Muito bem, mas vamos lá, vamos encontrar essa massa. Eu tenho 2 movimentos para comparar. O que esses 2 movimentos têm igual? Eles têm mesmo. Minha filha ligando. Daniela, veja aí, veja, com a Diana. Ó. Nós temos 2 movimentos para comparar. O que os dois têm em comum? Mesma amplitude. Conhecemos as velocidades. Deixa eu ver aqui mais informações. É a mesma mola, professor. O K é o mesmo. No finalzinho ele fala. Construído com a mesma mola. Exatamente. Perfeito. Aqui, ó. Construído com a mesma mola. Maravilha. Então, nesse caso, o que nós sabemos? K sobre M. O ômega. O período. Eu vou obter aqui uma expressão. O período aqui é 2π raiz de M sobre K. Se você pegar o T e passar para baixo do 2π, vai ficar 2π sobre T. Passa a raiz para o outro lado, K sobre M. Então, nós encontramos uma expressão aqui, ó, que nos fornece o ômega. É raiz de K sobre M. Tá pronto. Vamos pegar aqui e fazer a relação. O quadrado do ômega não posso não agora não. Ômega 2. Então pronto, gente. Se eu encontrei o ômega, né? Cadê o 2 ali? Pronto. Saquei. O K é o mesmo, né? Como é que eu vou encontrar o K na outra expressão? Eu comparo as duas. A amplitude é 1, gente. Então pronto. Porque assim, o ômega, ele é V sobre A, né? Ó, o V, que seria a velocidade do MHS, ela vai ser a pulsação vezes a amplitude. Na verdade, seria ômega x, né? Aqui, ó. É como se fosse velocidade escalar e linear. Então, se eu tenho aqui o quadrado de V, eu tenho o quadrado de ômega. E quanto é que é o quadrado de ômega, Ricardo? O quadrado de ômega é K sobre M. Como a mola é a mesma, nós temos essa relação aí. A massa era quanto? 2 era? Pronto, a massa é 2. Então, quanto é que é o K? O K vai ser... Eu quero o K? Não, eu quero a massa, né? Então, pronto, galera. Pronto. Então, foi o seguinte, ó.
Como se trata da mesma mola, eu vou ter ômega 1 ao quadrado vezes massa 1, igual a ômega 2 ao quadrado vezes massa 2. Porque é o mesmo ômega, né? Estou pegando aqui, ó. Ômega não é... Esse produto aqui não é ômega. Desculpa, esse produto não é K? O K é o mesmo? Quanto é que era o ômega inicial no oscilador pontilhado? Que é 1, né? Não, o 2. Até que é 1, cara. É 1. Nesse caso, o ômega vale 1 também. Certo? O quadrado de ômega é 1 e aqui é o quadrado do outro ômega. Por quê, Ricardo? Porque a amplitude é 1. Certo? Então, bota aí, ó. 1 vezes a massa 1 igual a ômega 2. 2, né? É. Esse aqui é ômega 2, ó. Ômega 2 ao quadrado é 4. 4m2. Tá dando aqui 1/4, gente. Porque eu errei. Quadrado do ômega... Ah, não. É no gráfico, gente. Quadrado do ômega vezes m. Aí é só substituir a Não, mas massa, tá né, certo. professor? Aí dá Deu a ômega massa. 0,5, tá certo. Sim, a massa é 2, é. A massa é 2. É 1/4 de m1, tá certo. 2. Eu só tô ruim nas contas mais fáceis, mas estou colocando as mais fáceis hoje. 2/4, é verdade, gente. Ó. M2 é meio quilo. Pronto. Cara, que questão invocada, né? Primeiro que essa saída aqui, ó. Essa saída aqui eu não tinha pensado, não. Saidinha bonitinha, viu, Duda? Professor, tem alguma coincidência com o fato de que você pegar um ponto nesse gráfico, o 2 vai coincidir com 0,5? Ou não tem nada a ver? Porque se eu pegar no pontilhado 2, Eu o vi aqui. x dele vai ser 0,5. Mas isso aí, Duda, foi pura coincidência. Foi pura coincidência. Na verdade, é o que eu estou dizendo. Ó. A gente tem que interpretar o que o gráfico diz. O que nós temos no gráfico? Que o quadrado da V máxima é 4 para a partícula 2. Quadrado da V máxima. E, cara, por que tu sabe que é a V máxima, cara? É V máximo porque o x é 0. Quando o x é 0, a velocidade é máxima. E quando o x é máximo, a velocidade é 0. MHS é assim. Oscila em torno de uma posição central, mais A menos A. Aí a V máxima no meio, quando o x é 0. Então, eu pensei assim, a V máxima é ômega A. Então, o quadrado da V máxima é o quadrado de ômega vezes o quadrado de A. Quanto é que é a amplitude? O gráfico está me dizendo que a amplitude vale 1. O gráfico diz isso. Por quê? Porque o quadrado de 1 é 1. Qual é o número cujo quadrado dá 1? 1. Então, isso é certeza. Amplitude, 1 metro. É certeza. Com a amplitude é 1 metro, você pode concluir que a velocidade angular é igual a linear. Por quê? Porque não é ômega vezes A. Então, coincidentemente, por causa desse A que deu 1, a velocidade angular, a pulsação é igual a V. Então, pronto, seria isso aí. Mas, como eu disse, ó, eu não tinha visto questão assim ainda. Então, cada questão de MHS exige, às vezes, uma sacada diferente. Eu pensei do jeito mais difícil, né? Eu pensei assim, inicialmente. Ó. Nunca tive essa questão, né? Primeira vez, pensei do jeito difícil. Ricardo, do teu jeito difícil tinha dado certo também? Tinha, né? Desse jeito tinha dado certo também, porque eu tinha tudo, né? Eu tinha tudo, ó. Tinha o x quadrado, o a eu sei que é 1 agora. Ah, dava certo também, pessoal. Só que essa maneira que eu pensei inicialmente é mais difícil, não é mais fácil, não. Bom, vamos para outra. Cada questão aqui é... Professor, daria para fazer por análise dimensional aí do gráfico? Não entendi. Encontrar análise dimensional.
e encontrar a frequência. Mas aí você ia encontrar a frequência mesmo, né? Porque assim, cara, o que ele chama de frequência angular, eu não gosto desse termo aqui, ó. Eu não sei por que usa isso aqui. Eu acho confuso, frequência angular. Então, se você for usar análise dimensional no gráfico, o quociente entre V2 e X2 seria a frequência ao quadrado. Tipo, pegar esse ponto aí que o senhor marcou, né? O 2 e o meio, que a Duda usou, e depois só tirar a raiz da parada. Você acha que daria certo? Bom, Viagem. não é viagem, não. O perigo mora aqui. Porque a relação entre X2 e V2 não é uma relação do tipo produto ou divisão. Certo? Aqui tem esse mais, ó. Quando tem soma, fazer divisões pode levar a problema. Mas, Ricardo, o X aí e esse V, eles se relacionam diretamente? Bom, em termos máximos, sim. Por causa disso aqui, ó. Na máxima, que não depende do seno. Certo? Porque o problema, pessoal, é você fazer uma divisão assim direto, sem saber qual é o tipo de dependência entre o X2 e o V2. No caso da máxima, né, no caso máximo, por exemplo, V máxima, 2, né, X máximo, 1. Na máxima, beleza, porque o seno dá 1. Mas se não for um ponto de máximo, né, que depende do seno. E tem também esse sinal de mais aqui, ó. Então, apesar de ter funcionado, agora eu pergunto, funcionaria em outros pontos ou só nesse ponto? Porque aqui, ó, 2 dividido por 0,5 dá 4. Raiz de 4 dá 2, que deu a resposta. Beleza, Duda. Vamos testar aqui outro lugar, Duda, ver se essa coisa se verifica. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui 2 dividido por tal, se eu pegasse aqui, por exemplo, só para testar, se eu pegasse aqui outro ponto, aqui, O Porque problema é eu encontrar outro achei ponto. esse ponto o ponto mais perfeito do gráfico, porque os outros dão muito. Esse realmente você via que era esses dois números, né? Realmente esse ponto aí é um ponto especial, Duda. Ó, se eu der aqui um zoom, cara, Duda, na verdade, não é bem no meio não, viu? Não é bem no meio não. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, não tá bem no meio. Eu não tô querendo discordar da Duda, certo? Eu quero só que a gente veja uma coisa que é verdade absoluta, que não é só uma coincidência. Porque o meu medo é que vocês usem uma coisa que funcione agora e na prova não funcione. Então vamos lá. Será que esse ponto aqui ele está realmente no meio? Ó, para estar bem no meio, ele tinha que ter essa, ele tinha que passar. Dudu, ó, que coisa, cara. É o meio mesmo, ó. É o meio. Só porque essa reta, essa pontilhada não está na inclinação correta, né? Mas corta no meio mesmo, ó. Ixi, cara, é no meio. Eu sou assim meio cético, porque eu tenho que ser cético. Mas o ponto está bem no meio mesmo. Mas, Ricardo, se funcionou nesse ponto, teria que funcionar em outros pontos. É porque aqui a gente não está encontrando um ponto perfeito como esse aqui, né? Um ponto tão claro. Realmente não estou vendo aqui, não. Outro ponto que seja tão claro como esse. Mas vamos usar aqui da boa-fé. Vamos pegar aqui esse ponto. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ó, imagina que isso aqui está dividido em 5 partes. Então aqui é 0,6, 0,7. Não. Cadê outro ponto aqui melhor que esse? Esse aqui é tão bom Como quanto tá esse os aqui. pontilhados?
Deixa eu pegar aqui, só vamos testar aqui, pessoal. Vamos pegar esse ponto bem aqui, ó. Ele é tipo 0,38, sei lá. Mas claro que na prova não arriscaria um ponto que não o 2, não. O 2 está perfeito. Então, vamos pegar aqui esse 2,5 e esse aqui, ó, que está pertinho do 0,4. 2,5 dividido por... Se aqui fosse dividido em 10 partes, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. 0,38. 0,38 por 0,38 daria 6,57. Ou seja, bem distante do 4. 2,5 por 0,38. Sabe qual é o principal problema aqui? Além dos que eu já falei, é que aqui a relação é entre quadrados. Tem vários motivos aqui, pessoal, para não ser confiável esse método que foi usado aí por vocês. Tem o seno e tem sinal de mais. Esses dois problemas aqui, tem mais e tem seno, torna essa análise de inclinação muito falha. É uma análise perigosa, porque tem seno e tem mais ali. Não é uma relação linear. Quando a relação é linear, do tipo V é igual a ômega A. Beleza. Relação entre V, ômega e A. É linear. Então, você dobra o A, dobra o V. Você dobra o ômega, dobra o V. É linear. Mas se tiver quadrados, ou seno e mais, aí não é confiável, não. Não é confiável. Bora ver aqui a próxima. 44. Ei, professor, o senhor acha que é interessante a gente saber essa fórmula que o senhor fez? A do Torricelli do MHS? Cara, eu acho... Já caiu na UES uma vez, 2023.1, ano passado. Poderia cair de novo? Poderia. Mas, vamos pensar assim. Na hora da prova, todo mundo vai lembrar que seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Isso aí está gravado na sua cabeça. Né? Não vai desgravar até lá, não. E você tem que saber as fórmulas do MHS. O x igual a cosseno, o v igual a menos ômega a seno. Então, caso você precise, você obtém na hora. Não é difícil, não. Aqui eu obtive rapidinho. Então, levar gravado na cabeça seria bom? Seria. Mas se você vai se esforçar para gravar, eu acho necessário. Pensa só em como você chegou aqui. Você chegou através de quê? Eu coloquei o cosseno em função de x e a, o seno em função de v, ômega a. Elevei os dois ao quadrado, somei e deu 1. Isso aí é que é importante. E claro, MHS, cara, cada questão bem feita é um desafio. Por exemplo, essa anterior aqui eu não tinha visto uma parecida antes. Né? O bom é isso aí. Quanto mais questões boas a gente vir, melhor para a gente. Bom, 44. Considera um aquecedor constituído por um circuito contendo um resistor de 1 ohm ligado a um gerador ideal de força motriz ajustável. Deseja-se utilizar o efeito Joule para vaporizar em 30 minutos 2 dos 5 litros de água contida em recipiente isolado termicamente e a temperatura de 10 graus Celsius. Supondo que não existam perdas para o meio, para o recipiente e para o próprio circuito, qual é aproximadamente a força eletromotriz, quer dizer, induzida, a força eletromotriz necessária para que o objetivo seja cumprido? Legal essa questão, viu? Legal. Só faltou dizer uma coisa aqui, meu filho. Esse gerador é ideal ou não é ideal? É ideal, professor, está aqui. Pronto. Porque se não fosse, tinha que dar resistência interna, ligada a um gerador ideal. Pronto. Agora fechou. O que se faz? Vamos calcular a quantidade de calor para fazer o que ele quer. Ele quer pegar água
a 10 graus Celsius e levar até o ponto de ebulição, né? Ele quer levar até o ponto de ebulição. E chegando lá, ele quer fazer o quê? Ele quer ferver, ele quer vaporizar 2 litros de água. Tá pronto. Vamos calcular a quantidade total de calor. Depois a gente pensa na parte elétrica, né? Primeira parte térmica. Quantidade de calor é o calor de aquecimento mais o calor de vaporização. O aquecimento vai ser MC delta teta e o de vaporização ML. L vaporização. Ok. Deixa eu botar aqui para ganhar espaço. Delmar, meu filho, depois, meu filho, depois. Oi? Você não mandou, não? Só um instante, pessoal. Tem alguém me ligando? Estou em aula. Bom, massa. A massa que foi aquecida é a massa de 5 quilos, né? Ricardo, quais são as unidades que a gente vai usar aqui? Bom, bora ver aqui embaixo. Ó. Quilocal por quilograma, beleza. Quilojoule por quilograma, ótimo. Quilo por litro. Tudo em quilo. Legal. Então, a massa, 5 quilos. Que, meu filho. 5 quilos. Calor específico, 4 quilos. Joules. Variação de temperatura. Ele quer levar a água até o ponto de ebulição, né? Ricardo, como é que eu vou saber que a ebulição da água acontece a 100 graus Celsius? Bom, usar o bom senso, né? Usar o bom senso. 90 graus aqui, ó. Essa questão, se eu não me engano, também é da EFON. Mas o latente de quanto eu vou gastar para vaporizar 2 litros. Então, massa vaporizada, 2 quilos. Latente de vaporização, 2.230. 2.230. Isso aqui vai dar uma quantidade total de quanto? Deixa eu perguntar aqui a quem sabe. 5 vezes 4.000 vezes 90 mais 2 vezes 2.230. Mas é quilo, cara, aqui, ó. É mesmo, macho. Quilo aqui, ó. Tem um quilo bem aqui, né, ó. Quilojoules, ó. Vezes 1.000. Não esquecer os quilos. De novo, 5 vezes 4 quilos vezes 90 mais 2 vezes 2.230 quilos. Galera, isso aí dá 6,26 megajoules. 6,26 megajoules. Pronto, agora vamos para a parte elétrica, né? Qual é a DDP necessária para gerar esse calor em quanto tempo? 30 minutos. A energia elétrica vai ser a potência vezes o tempo que passa ligado. A energia eu já sei, 6,26 vezes 10 a sexta. Isso que é o tanto que eu preciso de calor. Potência vai ser DDP ao quadrado sobre resistência. Como a bateria ideal, ó, DDP é a própria eletromotriz, sobre resistência, que é 1. O cara foi legal, né? Esse cara é gente boa, ó. 1. Vezes o tempo, Ricardo. 30 minutos em segundos. 30 vezes 60. Aí, de novo, vou fazer essa conta na calculadora. 6,26 10 a sexta, dividido por 1.800. Aqui na minha calculadora está dando 3.477. Só que tem que tirar a raiz quadrada, né?
Gente, dá... Cara, olha que resposta... Dá para ver aí? Que resposta feia, cara. Dá uma raiz muito feia, sabe? Dá 58,97. 59. Só faltava o cara colocar os itens. 58, 59, 60. Aí você podia mandar esse cara para Marte. Eu entendi, 59. professor. Eu que Oi? li errado mesmo. Eu li errado na hora da prova. Aí foi, cara. Foi. Mas onde foi que foi o mal entendido? Você pegou, vaporizou toda a água, Eu fiz foi fusão, não foi vaporização. Por isso que não deu a resposta. mas você não tinha o calor de fusão. Pois é, eu botei, em vez de 90, eu botei 10. Eu não subtraí de 100. Aí deu, a merda foi aí. Ah, Agora, ok. Porque esse 90 aqui, gente, eu estou pressupondo que o ponto de ebulição é 100. Mas, assim, as melhores práticas, né, dizem para você colocar na questão a pressão ambiente ou dizer qual é a temperatura de ebulição logo, de cara. Aqui deixou em aberto. Mas a gente usa o bom senso, sabe que é 100 graus Celsius, a nível do mar, água pura. Você vai tomar dar alguns descontos para usar 100 graus como referência. Então, pronto, cara, 59 volts. Uma questão feia, umas contas feias. Questão feia, meu filho. Só tem essa aqui, é? Acabou-se? Tem mais algum aí que vocês acharam muito difícil ou foi muito confusa? Foram só essas essa é mesmo. mesmo. Mas Pronto. já valeu por muita coisa. Pois é, mas já valeu por todas, né? Daqui, gente, essa aqui foi legal. No começo eu que não vi uma saída rápida para ela. Essa aqui, questão da iPhone, conhecida por quem conhece, né? Lógico. Essa aqui exigia uma sacada legal. E essa aqui é só chata, conta chata. Essa aqui é da iPhone também. O pessoal curte iPhone, né? Também gosto da iPhone. E vocês veem que eu tenho colocado nas listas sempre questões militares, né? Porque elas têm realmente um nível diferenciado. Tem um nível diferenciado. Ó, vamos começar pelos capacitores na questão número 3. Um capacitor de capacitância C, inicialmente carregado, tem seus terminais conectados eletricamente a um resistor ôhmico, de resistência R. Sobre a DDP, nos terminais do resistor, o que se pode afirmar? O capacitor, gente, é um dispositivo que tem como função acumular cargas. E ele vai usar para esse fim de acumular cargas duas placas que vão se carregar. São duas placas e um dielétrico, um material isolante. Então, o capacitor ele tem uma representação assim. São duas placas paralelas e entre essas placas tem um material isolante. Quando o capacitor está carregado, uma placa dessa aqui está positiva e a outra placa naturalmente está negativa. Certo? Por que as placas se mantêm carregadas? Porque não existe nenhum condutor entre elas. O que existe entre elas é um material isolante, chamado dielétrico. Esse capacitor vai ficar, teoricamente, para sempre com essa carga aí. Claro que na prática não é assim, na prática descarrega, porque nenhum isolante é perfeito e sempre tem, digamos, vazamento de carga. Essa carga se perde para o ambiente. Mas vamos supor que essa carga não vá se perder, que ela vai atravessar esse resistor. E aí, Ricardo? E aí, inicialmente, assim que você conecta esse resistor, essa carga ela vai escoar rapidamente através dos fios e passar pelo resistor. Então, no começo, a DDP aqui no resistor vai coincidir com a DDP no capacitor. Vai fluir por aqui uma corrente rápida
uma corrente instantânea e essa corrente vai caindo com o tempo. Essa corrente que vai caindo, vai diminuindo. Conforme a corrente diminui, a diferença de potencial no capacitor, no capacitor também, né? A diferença de potencial no resistor vai caindo conforme a corrente cai. Então ela começa com um valor de pico e vai caindo até zerar, até não ter mais corrente no circuito. Resumindo, é máxima imediatamente após a conexão e vai caindo até zerar. É assim que funciona. Beleza? Bom, pensando nisso aí, Professor, pois não. mas eles estando assim em paralelo, sempre não deveria ser meio que ao contrário, não? Porque, tipo, o capacitor vai puxar, aí depois ele vai parar de puxar o negócio, aí vai ficar todo com resistor, não é isso, não? Aí se ele estivesse em série, aí seria outra coisa. Mas entenda, o resistor, ele não acumula cargas. Ele não vai se carregar. O resistor é um fio, o que ele vai fazer é esquentar. Agora, se fosse um capacitor ligado em outro capacitor, aí sim, seria a carga distribuída por dois. Mas no caso aqui, os elétrons vão passar pelo resistor e vão transformar a energia em calor. Mas, Ricardo, não deveria voltar para o capacitor, não? Não, porque ele perde energia. Não é que os elétrons se percam. A quantidade de elétrons, a quantidade de carga aqui vai ser a mesma antes e depois. Só que essas cargas, para se moverem, tem que ter energia. Então, quando o elétron atravessa o resistor, ele perde energia. É como se os elétrons estivessem por aí, pelo meio do caminho. Eles não conseguiram chegar no capacitor de volta. Eles perderam a sua energia. A carga não se perde. Essa questão aqui, ela tem uma dissipação de energia. A energia elétrica, ou seja, o movimento dos elétrons, que dá a eles energia, essa energia se transforma em calor. Os elétrons estão aí. Não vazou carga para canto nenhum. Simplesmente os elétrons não conseguem mais voltar para o capacitor. Eles não têm mais velocidade, não têm mais energia. Certo? Entendi. Fala. Então, o que a carga perde é energia. As cargas perdem energia. E aí, para emendar nessa questão, eu queria comentar aqui a questão 17, que tem o mesmo raciocínio. Um resistor de 3 ohms é ligado em série a um capacitor de 4 microfarads. E a associação assim obtida é conectada aos terminais de uma bateria de 12 volts. Após o capacitor estar completamente carregado, é correto afirmar que a DDP nos terminais do capacitor e do resistor é respectivamente. Olha só. Aqui. Ok. Capacitor. E torte não, meu filho. Capacitor aqui. E o resistor bem aqui. Eles são ligados a uma bateria de 12 volts. Quem dá aula para vocês? Isso aqui é o Renato, é? É. Ótimo. Então, o meu amigo Renato Brito deve ter dito assim: pessoal, o capacitor é uma espécie de interruptor. Quando esse interruptor é acionado, ele fecha o circuito. Só que quando o capacitor vai se carregando,
ele vai permitindo passagem de corrente menor. Vai parando a corrente, vai cessando a corrente. Por quê, Ricardo? Porque perde energia, não perde carga, perde energia. E aí? E aí nós temos uma corrente temporária que vai percorrer aqui o capacitor e, naturalmente, o resistor. O resistor tem resistência 3 ohms. O capacitor tem 2 microfarads. Então, essa corrente ela é momentânea, ela cessa. Quando a corrente cessar, quando o capacitor estiver carregado, zera a corrente aqui. E aqui, Ricardo, também, lógico, não passa mais corrente, não. O capacitor, ele abriu o circuito. Então, nesse momento, pergunto a vocês, qual é a DDP nesse resistor? Não havendo corrente. Qual é a DDP no resistor? Não é 0, não? É 0. 0 volt. Então, quer dizer, Ricardo, é o seguinte, ó, o potencial aqui da esquerda, esse potencial A, como não vai ter DDP no capacitor, esse potencial é o mesmo daqui, ó. E esse potencial B aqui, lembrando, é fio liso, né? Vem para cá. Ou seja, aqueles 12 volts que estavam distribuídos entre resistor e capacitor vão ficar apenas no capacitor. Então, a DDP aqui, ó, vai ser 12 volts. Mas, Ricardo, vai ter DDP e não vai ter corrente. Exatamente. Porque, como eu falei, ó, as cargas vão ficar nas placas e o dielétrico não vai conseguir, não vai permitir que essas cargas passem de uma placa para outra. Quem evita que essas cargas fluam de uma placa para outra é o dielétrico. Mas, Ricardo, se a DDP for muito grande, aí sim, aí a carga vai conseguir atravessar o dielétrico e aí vai danificar o capacitor. É o que se chama de quebra de rigidez dielétrica. O capacitor permite a passagem de corrente através dele, aí quebra a rigidez. Mas, Ricardo, no comecinho tinha corrente por quê? Gente, no comecinho, esse material entre as placas, ó, essa pergunta é interessante. Por que que no começo flui corrente pelo capacitor e depois não flui mais? Vamos pensar assim. O dielétrico que preenche esse capacitor, ele, como o nome diz, é um isolante, né? Dielétrico é isolante. Então, esse material aqui, entre as placas do capacitor, ele é isolante. Beleza. É um isolante. Só que tem cargas que estão bem aqui, macho. Ó, bem pertinho da placa. Ah, Ricardo, então essas cargas aqui, ó, é que vem para cá, é? É. E aqui embaixo também tinha, não tinha? Tinha. Pois essas cargas vêm para cá, ó. Então a corrente momentânea que vai aparecer, gente, é o resultado do movimento das cargas que estão aqui pertinho da placa. Essas cargas pelo meio aqui, ó, vão ficar polarizadas. Vai haver aqui uma polarização. Essas moléculas aqui, ó, não conseguem chegar até outra placa. Então o capacitor fica polarizado. Mas, Ricardo, se eu fechar aqui uma placa na outra, usando um resistor, o que acontece? O que acontece é que você consegue fazer essa placa tipo encostando nessa outra aqui, ó. É como se você causasse fosse uma pressão adicional, né? Você empurra. Então aqui você cria uma espécie de caminho, né? Ó. Esses elétrons vão chegar a essa placa lá de cima, ó. Você oferece um caminho para essas cargas fluírem, certo? Mas o capacitor em aberto,
sem ligar isso aqui, ó, não tem como as cargas fluírem. Quando você fecha o circuito, aí você oferece um caminho. Ó. Você está oferecendo um caminho para essas cargas negativas escoarem para cá. Então, aquela corrente momentânea é devido às cargas que estavam próximas às placas. Depois que está polarizado, aí pronto, cessa a corrente e nada mais acontece. Então, após algum tempo, vamos ter o resistor com DDP 0 e o capacitor com 12 volts. Então, ele pergunta aqui, né? O capacitor e o resistor. Capacitor 12, resistor 0. Essa é a resposta. Bom, aí seguindo aqui nos capacitores, vamos resolver aqui a questão 15 também, que é boa. Questão 15. Tchan, 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 tchan. Só um instantinho, pessoal. Beleza. Ó, Eduarda, aquela questão que você me pediu há um tempo atrás, aquela de circuito, lembra? Que eu te mandei a resolução e mandei depois um vídeo para ti, lá no grupo. Eu lembro. Mulherzinha, aquela questão foi um sucesso, viu? Se vocês tiverem mais questões da apostila de Sá ou de simulado, mande para mim, porque é uma coisa preciosa. Eu não sei de onde é aquela questão, Eduardo, mas a questão é um sucesso. Só para compartilhar com vocês, que eu sei que vocês gostam de mim e gostam do meu canal, olha aqui, Eduardo, aquela questão que você me pediu. Ó. Olha o sucesso dela. Ó. 443 visualizações, 7 horas assistidas, um vídeo de 1 minuto. 1 minuto e 27, ó. 7 horas assistidas e 1 inscrito que eu ganhei. Muito top. Mas agora o senhor que vai ter que me mandar um Pix. Pois é, um Pix de 93 centavos. Quando o YouTube me pagar, eu mando um Pix de 93 centavos. O negócio é que o YouTube, cara, para você ganhar R$1 no YouTube, gente, é osso, viu? Menino, para você faturar R$1 no YouTube, tem que ralar. Olha aqui, ó. Para você ver como esse vídeo foi sucesso, Dudu. Olha aqui a retenção do vídeo. Ó. Quase 70%. Ou seja, o pessoal realmente assistiu o vídeo. Não saiu pulando, não. Mas, Ricardo, também 1 minuto e 27, eu queria que o cara pulasse. Mas o pior é que tem gente que pula, gente. Essa retenção aqui é espetacular. O cara assistiu o vídeo praticamente 100%, ó. 80% aqui, ó. Muito bom. Então, vale a pena mandar questões para mim desses simulados aí, viu? Preciosos. Aquela da Unifor, você já gravou? Era boa? A da Unifor, qual é a da Unifor? Qual é? Era uma que era uma marcha, aí ia marchar com o pé direito, os outros com o pé esquerdo. Cara, Eduardo, eu não gravei ainda. Muito bem lembrado. Vou Essa gravar. daí é louca, viu? Cara, essa aí da Unifor, eu achei sensacional, cara. Porque é o seguinte, ó. O cara começa a marchar com o pé direito, aí existe uma perda de sincronismo entre o carinha aqui, ó, e lá da frente. No pilotão tem uma perca de sincronia. Então, o que é que eu pensei quando eu vi essa questão aqui? Eu pensei assim, essa perca de sincronia só tem um motivo. É que aqui está havendo uma espécie de oscilação. Ó. É como se aqui fosse a crista e aqui fosse o vale. Ó. Aí eu pensei, a diferença entre uma crista e um vale dá exatamente metade do comprimento de onda. Então, isso aí é um movimento ondulatório. Essa vibração dos pés aí é um movimento ondulatório. Eu achei essa questão linda. Lembra uma do Enem, que é uma ola no estádio, que também tem um cara vai sentando, o outro vai se levantando. Ele dá a distância entre esses dois caras que estão defasados em 180 graus, em pi radiano. Vou gravar isso aí também, Eduardo. Essa é boa. Vai ser outro sucesso do canal. Considere 2 capacitores C1 e C2 ligados em série e inicialmente descarregados.
Supondo que os terminais livres da associação foram conectados aos polos de uma bateria, é correto afirmar que após cessar a corrente. Olha, os capacitores estão ligados em série. O que acontece com capacitores ligados em série, pessoal? O que eles vão ter de igual? Olha só, capacitor em série, inicialmente descarregado, quando você ligar a bateria, vai fluir carga através deles até eles se carregarem. Aí a pergunta é, durante aquele tempo em que a corrente estava circulando, a corrente que passou por aqui foi a mesma que passou por aqui. Como é que eu sei, Ricardo? Está em série. Só tem esse jeito aqui, ó. A mesma corrente que passa no capacitor 1 vai passar pelo capacitor 2. Então, se a mesma corrente vai passar nos dois capacitores pelo mesmo tempo, o que os dois vão ter de igual? Mesma corrente durante o mesmo intervalo de tempo. Eles vão receber a mesma quantidade de carga. Mesma corrente, mesmo tempo, mesma carga. Então, as cargas serão iguais. Ricardo, e a DDP vai ser maior onde? Bom, a gente pode calcular. Sabemos que a carga é a mesma. Ok. E aí? Vamos calcular a capacitância equivalente. Como está em série, a capacitância equivalente é o quê? É o produto pela soma. Calcule a capacitância equivalente fazendo o produto pela soma. Que vai dar 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. 5/6 de microfarad. Certo. E aí, quem vai ter a DDP maior? Capacitância é carga sobre DDP. Ou seja, DDP é carga sobre capacitância. Se a carga é a mesma, Ricardo, posso dizer que a DDP é maior no capacitor que tiver capacitância menor. Pronto, resolvido. Nem precisava calcular a carga, né? Porque você pode concluir aí que quando os capacitores estão em série, eles vão acumular a mesma quantidade de carga. Naturalmente, tendo a mesma quantidade de carga, em série, vai apresentar maior DDP o capacitor que tiver menor capacitância. No caso de menor capacitância, é o capacitor 1. Então, vejamos. O item A está errado, porque a tensão não é maior em C2. Item C, as cargas são iguais nos dois capacitores, a tensão é maior em C1, exatamente. Portanto, a alternativa C de casa. Belezinha? Ricardo, como é que a UES pode cobrar de um jeito que vai me dar dor de cabeça? Bom, que tal a gente pensar aqui numa questão como a 18, em que a UES vai se esforçar para dar um nó na cabeça de vocês, com uma questão assim, ó, que já foi dela. Uma das propriedades do capacitor é armazenar energia. Essa característica é a base de um desfibrilador, aparelho usado para conter a fibrilação de um coração vitimado por um ataque. Considere um desfibrilador com um capacitor de 60 microfarads, completamente carregado, com uma tensão de 5.000 volts entre suas placas. Suponha que em cada aplicação do aparelho seja usada 25% da carga total acumulada. Assim, a energia em joules utilizada em uma dessas aplicações é quanto? Bom, a gente pode calcular a energia total e depois pegar um quarto, 25%. Como é que é a fórmula para calcular a energia armazenada em um capacitor? Tendo capacitância e DDP. Seria C, U ao quadrado, dividido por 2. A capacitância, 64 micro, 10 a menos 6,
A DDP, 5.000. Dividido por 2. Bom, 64 por 2, 32. 32 vezes 5, 180. 160. Menos 6 mais 3. Menos 3 joule. Errei alguma coisa? Sessenta e quatro vezes 5. Tá certo. Aí porque é quadrado, né? Foi mal. Foi mal, gente. Capacitância, 64 microfarads. DDP ao quadrado. Sobre 2. 64 por 2, 32. 5 ao quadrado, 25. Vezes 10 a sexta. Corta, corta. 32 vezes 25. É como se fosse 32 vezes 100 dividido por 4. 32 por 4 dá 8. 8 vezes 100, 800. Então, aqui daria 800 joules. Então, em cada procedimento, usa 25%. Então, a energia potencial usada seria 25% de 800. Ou seja, 200 joules em cada procedimento. Portanto, a alternativa correta, item A de avião. Se você gostou, deixa aí um like e um pix para Duda. Né, Duda? Para os meninos eu peço beijo, para as meninas eu peço pix. Melhor pix. Melhor, melhor. Negócio de beijo, beijo não resolve, não. Negócio de beijo. Beijo não resolve os problemas. Galera, eu vou fazer aqui a 10ª. É uma questão bem recente e interessante porque caiu essa aqui em 2023.1 e caiu outro também interessante em 2023.2. Ou seja, a tendência é que nesse vestibular 2024.1 venha uma questão de capacitor assim, meio diferente. Essa aqui, ela foi meio assustadora, mas não é exatamente difícil. Bora ver. Um estudante tem à sua disposição capacitores de capacitância CX e CY e uma fonte de bancada. A fonte de bancada é capaz de estabelecer uma DDP V fixa entre os terminais dos capacitores quando conectados de forma individual ou combinada. Quando o estudante conecta o capacitor CX inicialmente descarregado, a fonte de bancada, a energia armazenada nesse capacitor é X. Ao desconectar o CX e conectar o CY, a energia vai ser Y. Se o estudante tivesse conectado à fonte de bancada um circuito simples obtido via associação em série dos dois capacitores, ambos inicialmente descarregados, qual seria a energia no conjunto? Olha que questão massa. Ricardo, a vontade que dá é fazer X mais Y. Eu também. Assim, na doida, eu tinha marcado B. É o seguinte, ó, se fosse marcar na doida, se o capacitor CX recebeu energia X e o capacitor CY energia Y, na minha cabeça energia é X mais Y. Né? A energia do conjunto é a soma das energias. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Certo? Nem sempre as coisas são como parecem ser.
Por quê? É como uma questão que eu fiz recentemente da CEDERJ. É uma questão da CEDERJ que eu fiz que... Deixa eu mostrar aqui a vocês, bem rapidinho. Que teve uma pessoa que perguntou nos comentários exatamente isso. Por que deu errado fazer assim? Rio de Janeiro. Não foi isso aqui, não. É uma questão da CEDERJ. Cadê a CEDERJ aqui, pessoal? O negócio é encontrar aqui a CEDERJ agora. Por mais que organize, fica bagunçado. Questões avulsas. Foi aqui, não. Era uma questão de quantidade de movimento e impulso, que o cara perguntava por que não dava para aplicar a conservação de energia. Porque numa colisão, a menos que ele diga que a colisão foi perfeitamente elástica, se perde uma parte da energia na colisão. Quando você associa dois capacitores em série e liga a fonte, a energia é diferente de simplesmente somar uma na outra. Mas, Ricardo, eu estou na dúvida. Né? Você tem que pensar assim, quando a esmola é muito grande, você desconfia. Você vai fazer a conta do modo tradicional. Ou seja, nós vamos calcular a energia potencial do conjunto e comparar com a energia de antes. Vamos lá. A energia potencial dessa associação seria a capacitância equivalente ddP ao quadrado sobre 2. Modo normal. Quanto é que é a capacitância equivalente? No caso aqui, associação série, a capacitância equivalente vai ser o produto pela soma. Ou seja, Cx, Cy por Cx mais Cy. O que pode lhe espantar aqui é o fato de, na resposta, não aparecer Cx nem Cy. Por quê? A energia potencial que o capacitor X acumulou foi Cx V2 sobre 2. Ele chamou isso aqui de X. Então, o nosso Cx é 2x sobre V2. Seguido o mesmo protocolo, vai concluir que o Cy é 2y sobre V2. Guarda isso aí. A energia potencial do conjunto vai ser o produto sobre a soma vezes V2 sobre 2. Produto 4xy sobre V4. Eu vou multiplicar pelo inverso. Como é uma soma de frações de mesmo denominador, eu vou simplesmente somar, né? Aí aqui tem que ter cuidado. Eu boto 2 em evidência, fica x mais y. Vezes V2 sobre 2. Ora, V2 vezes V2 dá V4. V4 com V4 vai embora. Aqui, ó, 4 dividido por 2 vezes 4 também vai embora. Conclusão da história aqui. Conclusão que a energia potencial é o produto dividido pela soma. Ricardo, isso aí é uma regra geral? Serve para qualquer situação? Sim, desde que sejam 2 capacitores apenas. Ricardo, por que não funciona para 3? Porque nós usamos uma expressão específica para 2 capacitores. Porque nós usamos uma expressão específica para 2 capacitores. Se fosse com 3,
faríamos diferente. Então, esse resultado vale sempre para 2 capacitores em série. Beleza? Dito isso, marca aí a alternativa A. Marca aí a alternativa A de avião. Beleza? Então, esse resultado final, ele sempre é válido para 2 capacitores em série. Só 2. Certo? Porque como isso aqui, ó, veio de uma expressão específica, se aqui fosse 3 capacitores, não ia fazer CX, CY, CZ. Né? Essa forma aqui só vale para 2. Por isso que esse resultado aqui só é válido para 2 capacitores. Foi uma questão interessante isso aqui, eu gostei dela. Podia cair de novo? Podia. Teve outra questão legal, gente, que vocês devem lembrar, que foi a questão dos grupos capacitores. Essa questão foi muito legal também. Essa questão dos grupos de capacitores. Já tinha tido uma espécie de spoiler no ano passado, daquela do robista, em eletrônica. A questão do robista lembra essa aqui. Ou essa aqui lembra do robista. Eu tinha tido um spoiler ano passado sobre esse tipo de questão. Eu tomo água com limão. A minha esposa estava fazendo um turno doce, estava usando limão, deve ter espremido uns 10. Usou uma parte, veio com um copo pela metade. Ricardo, quer esse limão aqui? Aí eu pensei que estava diluído em água, sabe? Menino, estava puro. Botou, acho que meio copo de limão em 1 litro de água. Cara, tá azedo, viu? Eu gosto, mas tá muito forte. Mas eu gosto. A chegada da TV digital no Brasil, em dezembro de 2017. Aqui tem um monte de papo furado, né? Então vamos lá. Vamos partir para a parte que interessa. Um técnico necessita de um capacitor específico, de capacitância 10 onzeavos de microfarad. Infelizmente, no fornecedor local, só tem capacitor de 2 microfarads. De modo a obter o capacitor desejado, a capacitância desejada, né? Ele faz uso, o técnico fez uso de 7 desses capacitores que devem ser separados em 2 grupos, G1 e G2, e em seguida associados entre si. O capacitor resultante obtido da associação entre esses capacitores é combinado em série com outro grupo. A combinação adequada que fornecerá o capacitor necessário para o reparo fornecerá o capacitor, fornecerá a capacitância, certo? O certo é capacitância. Pessoal, será que o cara realmente... claro que ele foi gente boa aqui, né? Deu uma ajuda. Mas será que, se ele não tivesse falado, como é que esses grupos seriam associados? Daria para pensar que seria em série, não? Que ia ter que ter uma série aí no meio? Porque se fosse só paralelo, com 7 capacitores de 2, ele obteria 14, né? Somaria 7 vezes 2, 14 microfarads. Se fosse todo mundo em série, seria 2/7. Ou seja, ia ter uma parte em série e uma parte em paralelo. Certo? E ia rolar uma associação entre eles, entre série e paralelo. Claro que essa informação que ele deu, que separasse em 2 grupos e depois associasse em série, ajudou, né? Ajudou na conta. Mas se ele não tivesse dito, você teria que saber que uma parte seria em série e uma parte em paralelo. E essas partes vão ser associadas como, Ricardo? Vai ser em paralelo os 2 grupos ou teria que ser em série? Eu conseguiria saber disso? Se ia ser série ou paralelo? Eu acho que sim. Eu acho que você conseguiria chegar a essa conclusão, certo? Digamos que ele associasse metade, 3 capacitores em série e 2 em paralelo, né? Se tem
qualquer possibilidade. Olha só que interessante. Por mais que você fosse associar capacitores em série, Ricardo, no final, tinha como esses grupos ficar em paralelo? Eu vou mostrar para você que não. Ó, 3 em série. Daria quanto? Daria 2 terços, né? 2 terços. Aí, se eu associasse com 2, é uma possibilidade. Aqui ia ficar quanto? Ia ficar 2 por 2, ia ficar 1, né? 1. Quando eu for somar isso aqui, vai ficar 1 mais 2 terços. 1 mais 2 terços dá 5 terços. 5 terços é maior do que 1, né? Ali ele quer que seja 10 onzeavos. Então, assim não ia rolar. E caso se fosse um capacitor com 4, ia ficar 1 quarto mais 1. 5 quartos. Ia passar de 1. Né? 1 quarto mais 2. Ó. Se fossem 6 capacitores em série, ia dar quanto? 2 sextos, 1 terço. Mais 1 em paralelo. Qualquer coisa que você fosse fazer em paralelo ia ultrapassar 1. Então, você tinha que ser capaz de saber que no final ia ter que associar os 2 grupos em série. Não daria certo associar em paralelo. Mas, claro, a questão, o autor da questão, né, não deu a você, não deixou para você esse trabalho, ele disse que era em série e pronto. Então, vamos lá. Quantos capacitores vão estar em série, quantos em paralelo? É o que ele quer saber. Então, digamos que o grupo G1, vamos dizer que ele tenha N capacitores. N, tanto faz aqui, né? Vamos dizer que seja N em série. Um grupo vai ter N em série. Agora é minha filha. Ah, gente, hoje é o dia especial hoje. É, minha filha, meus amigos me ligando. Estou em aula. Ligue para sua mãe. Ok. Então, o G2, ó. Ia ser quanto? Se o total é 7, eu tirei 2 para colocar em série. Então, eu vou pegar o resto, ó. 7 menos N em paralelo. Em paralelo. Ok? Pronto. Uma parte em série e uma parte em paralelo. E caso se for o contrário, não tem problema. Aqui a gente não sabe nada por enquanto. A gente vai ver o que acontece, tá bom? Vamos ver o que acontece. Vamos encontrar aqui as capacitâncias de cada um dos grupos. Capacitância do grupo 1. Quando estão em série, quando capacitores iguais estão em série, você pega o valor e divide pela quantidade. 2 sobre N. Quando os capacitores estão em série, quando os capacitores estão em paralelo, é só somar. No caso aqui, 2 vezes 7 menos N. Né? Cada capacitor tem 2, a quantidade 7 menos N, então multiplica. O que eu faço agora? Vou associar em série esses 2. Ela foi na tua avó, eu acho. Ou foi na casa do Júnior. Será? O que eu faço com isso aqui? Eu tava comendo, mas eu não quero mais. Ah, bote na mesa, bote um paninho em cima. Ó, C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Equivalente tem que ser quanto? 10 onzeavos. C1
avos Sim. Você tá do... fazendo vídeo? Não, tô dando aula. Qual é o nome? Qual é o nome das pessoas? Tá aqui, as pessoas aqui, ó. João Vitor Bessa, Felipe Linhares e a Duda. Eu também tô aprendendo sobre avos. Quando é que fala avos? Quando o número é maior do que 10. Ah, então 3, 11 avos, 5, Não. 14 avos. Só que 10 é tipo 5 décimos. 5 décimos. E também tem centésimos. Que é Então eu não posso falar 3 7/8. Não. Tem que ser mais do que 10. Tem. Pois eu... Porque 3 seria 3 sétimos. 3 sétimos. Pois é. Tá, a Dudinha mandou uma cena aí, ó. Oi. Oi. Muito bem. Então eu fiz um vídeo errado antes, que eu falei 3 7/8, ó. Mas já passou já. O pessoal entendeu. Tem que passar de 10, né? Nem lembrava disso aí, pessoal. Ó, C1, 2 sobre N, mais 2, 7 menos N. Cara, agora é só fazer conta. Muita conta. Ó, aqui em cima, produto 4, 7 menos N sobre N. Eu vou multiplicar pelo inverso. Vou fazer MMC, né? Vai ficar 2 mais 2N vezes aquilo. Vou jogar o N para cima, ó. Joga N para cima e embaixo vai ficar 2 mais 2N vezes 7 menos N. 2 mais 2N que multiplica 7 menos N. Bom, esse N a gente manda para o espaço, simplifica todo mundo por 2. E essa continha aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 2, 14 menos 7. 14 menos 2N sobre, aqui embaixo, ó, 2 mais. Que 2 é 1, Ricardo? Não simplificou, macho? Foi. 1 mais. Esqueci de cortar aqui o 2, não. 1 mais 7 menos N. 7. Ah, mas o N foi embora não, Ricardo. Foi não, esse aqui não foi embora não. Eu cortei aqui, foi errado, pessoal. Eu cortei aqui o N para ser o 2, né? É o corte. Esse corte aqui, macho, que eu tinha cortado 2, ó. Eu cortei foi o N, que o N. Então vai ficar 1 mais 7N menos N2. 1 mais 7N menos N2. Bom, isso aqui é 10 onzeavos. Bom, para fechar isso aqui, né? 11 e 10. Vai ficar 11 vezes 14, que dá 154. 154 menos 11 vezes 2, 22Ns, igual a 10 vezes 1, 10. 7 vezes 10, 70. Menos 10N2. 10N2. Organizando, né? Vamos para a esquerda aqui, ó. 10N2 menos 92Ns. 154 menos 10 dá 144. 144 igual a 0. Vamos calcular o delta, né? Discriminante. Vamos lá. B2, 92 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 144. O delta dá 2.704. Isso tem raiz? 52, ó.
Olha que legal, cara. A raiz quadrada do delta é 52. O que é um bom presságio, né? Isso aqui é um ótimo presságio. Se você encontrar sua raiz aqui muito quebrada, a sua conta estaria errada. Porque como a gente chamou esse N, representa um número. Tem que ser inteiro. 1, 2, 3. Se eu concluísse no final que o N fosse 3,5, estaria errado. Errado. Porque se você assumiu inicialmente que o N representa uma quantidade, 1, 2, 3, ele não pode ser quebrado, tá bom? Então, se no final encontrasse o N quebrado, sua conta estaria errada. Ou então, é impossível. Ricardo, qual seria a interpretação que a gente daria? Encontrar... Fiz o cálculo correto, lógico. Fiz tudo correto. No final, eu concluí que o N é 3,5. Qual é a conclusão? Que é impossível. Se o teu N for quebrado e você não tiver errado as contas, a conclusão é impossível associar 7 capacitores para dar 10 onzeavos. Impossível. Seria a interpretação. N igual menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. O A é 10, aqui é 20. 92 mais 52 dá 124. Por 20 ultrapassa a quantidade, né? Ou não? Tem que ser inteiro, né? 92 mais 52 daria 14 dividido por 20. Ó, 7,2. Não pode ser. Não pode ser quebrado. 92 menos 52, 40 por 22. Pronto. A conclusão é que o N é 2. Como eu disse que o N era o circuito de série, então são 2 capacitores em série e 5 em paralelo. 5 em paralelo com 2 em série, sim. Ricardo, podia ser o contrário? Não. O grupo série, entenda, esse G1, G2 é o de menos. O que você tem que se tocar é o seguinte, que o grupo que é série é 2, e o grupo paralelo é 5. Quem é quem não interessa, né? Eu disse no começo, o G1 é o grupo série, então é 2. Então, 5 em paralelo num grupo, com 2 em série no outro grupo, exato. O que importa é isso. No grupo paralelo tem 5, no grupo série tem 2. Não importa quem é G1, G2 não, sabe? Tá bom? Isso é o de menos. Você pode testar esse item D, só para ver como é que fica. Não entendi. Você pode testar o item D. B de bola? D. É o D. gabarito. Testar. É. Ah, sim, entendi. Para ver se dá o valor. Ah, entendi. O teu não deu não, Duda? Não, tá certo. É só porque eu fiz testando na hora da prova, entendeu? Sim. O teste aqui não seria de todo ruim, porque a quantidade de 7 não é tão grande. Mas deu trabalho, né, Duda? Deu trabalho, né? O trabalho não é pequeno, não. 5 em paralelo. Vamos lá. Em paralelo dá 10, né? 10. 5 em paralelo. 2 em série dá quanto? 2 em série dá 1. Ah, sim. Dá 1. É porque a capacitância equivalente seria, supondo que é 5 em paralelo, daria 10. 5 vezes 2, 10. E o outro é 1. Produto pela soma. Aí, Dudu, seria rapidez, né? Muito rápido. Duda, na tentativa e erro, acho que você foi mais rápido que eu. 2 em paralelo, dá 4. 5 em série, 2 quintos. 4, 2 quintos. Aqui eu acho que compensaria, viu, pessoal? Compensaria testar. Porque é uma quantidade pequena. E outra coisa, são capacitores iguais. A gente tem essa vantagem. Duda, você fez do jeito bem interessante. Testando, eu acho que é melhor. Eu acho muito bom. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficar por aqui.
Aí, se vocês sentirem necessidade, na próxima aula a gente resolve mais algumas de capacitor e já entra na parte de termologia. Eu vou mandar para vocês hoje a parte de gases e termodinâmica, para que na próxima semana a gente emende logo as duas. Se bem que calorimetria, como vocês viram, eu coloquei toda a calorimetria. Ou seja, não está uma lista pequena. Eu acho que essa aqui merece uma aula todinha para ela. Por quê, Ricardo? Porque aqui eu coloquei calor sensível, calor latente, e coloquei também a parte de propagação do calor, lei de Fourier. Então, eu acho assim, que na próxima aula a gente podia focar só na calorimetria. De qualquer maneira, vou mandar hoje a parte de gases e termodinâmica. Aí vocês veem o que vocês conseguem fazer até a próxima semana para a gente encerrar isso. Tá legal? Tudo certo? Tudo certo, professor. Obrigada. Beleza. Um ótimo sábado para vocês. Mandem dúvidas no grupo, ou façam como a Eduarda, me manda no privado se quiser. No grupo é bom que todo mundo vê, né? Vê a dúvida e vê a solução também. E eu vou pegar aquela questão da Unifor, de transformar no vídeo, para colocar no canal. Certamente deve ter muita gente interessada em ver aquela questão, né? E se vocês encontrarem qualquer questão da apostila, que disserem, puxa vida, essa aqui é difícil, ou essa aqui é muito diferente, muito estranha, manda para mim, que eu resolvo para vocês e boto no canal. De repente atrai a atenção de mais pessoas, tá? Valeu, gente. Bom dia. Valeu, professor, obrigado. Tamo junto, meu filho.